continuar nesse assunto para saber mais detalhes aí dos próximos passos, né, dessa nova vacina. O Instituto Butantan está pedindo à Anvisa, né, autorização para a fase de testes de uma nova vacina. O secretário estadual de Saúde, Jean Carlo Goristain, está conosco aqui no Band News TV, ao vivo, para trazer mais detalhes dessa produção e dessa vacina. Secretário, obrigado por nos atender ao vivo nessa manhã. Queria que o senhor explicasse, o senhor que é infectologista, professor, é didático e pode trazer aqui mais elementos. A Bruna trouxe, claro, as linhas gerais do anúncio da coletiva, mas o senhor pode aprofundar para a gente um pouco mais, né? Como que se chegou, né, a essa vacina aqui no Instituto Butantan? Quem são os pesquisadores envolvidos nessa descoberta? Doutor Jean, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. É um momento histórico, uma honra muito grande poder participar desse momento tão importante na nossa vida, especialmente porque estamos vivenciando uma pandemia que ainda precisa ser combatida, não só com distanciamento, mas também com vacinas. E essa é uma possibilidade de nós termos a produção da vacina absolutamente dentro do Brasil, e quando eu digo isso, eu digo com todos os insumos produzidos aqui. Essa vacina vem sendo desenvolvida desde de 27 de março de 2020, fazendo todas as adaptações para que ela possa, sim, ser formulada e, dessa maneira, será produzida aqui no Brasil de forma absolutamente integral e quanto mais rápido nós tivermos, até porque o Instituto Butantan tem uma expertise, ele já produz vacinas há décadas e, dessa maneira, tem o amplo conhecimento para que dê a celeridade na produção de vacinas. Dessa maneira, conseguiremos não só proteger e imunizar os brasileiros, mas também poder ter a possibilidade de proteger o mundo contra um vírus que tem devastado grande número de pessoas. Ótima notícia. É claro que a gente ainda precisa aguardar os testes clínicos, não é? A autorização da Anvisa, mas nos encheu de esperança mesmo essa notícia hoje, logo cedo. E essa vacina, diferentemente das demais, ela foi desenvolvida, né, nos últimos meses, depois dessas outras vacinas. Ou seja, hoje, mais de um ano depois do início da pandemia, sabe-se muito mais a respeito desse vírus do que lá atrás, quando as outras vacinas começaram a ser desenvolvidas. Nesse sentido, há vantagens nessa nova vacina em relação às demais? Por exemplo, em relação às variantes? Pois é, né? Com relação às variantes, nós ainda não temos essa informação, até porque vai passar por estudos clínicos e eles vão dar as devidas avaliações nesse cenário. Mas o importante é que eles acabam se utilizando de um vírus, que é o Newcastle, e associam nesse vírus uma proteína, a proteína S, que é a spike do coronavírus, que é exatamente aquela que adere na parede seja da mucosa do nariz, da garganta e principalmente dos pulmões, fazendo a sua absorção, fazendo a entrada do vírus no organismo. Então, quando ele insere essa proteína numa quantidade bastante significativa, ela aumenta a capacidade que nós chamamos de capacidade imunogênica, do quanto essa vacina consegue estimular o seu sistema de defesa a produzir anticorpos, que são proteínas que vão destruir, neutralizar esse vírus. E o que eles têm observado nos estudos que foram feitos em animaizinhos de laboratório, mostraram que ela tem uma característica de produzir proteção muito maior do que algumas vacinas que nós já vimos previamente. E à medida, então, que é uma vacina mais imunogênica, portanto, ela protege mais, uma vacina mais facilmente realizada, então ela ganha celeridade na produção e, ao mesmo tempo, custo. E é isso que é importante, porque nós temos especialmente que ajudar o nosso país, mas nós não podemos lembrar daquelas comunidades de outros países que têm renda muito baixa, ou seja, estão próximo da pobreza extrema. Me corrija se eu estiver errado. Fase 1 e fase 2, cerca de 1.800 voluntários. Fase 3, 9.000 voluntários para testar após, claro, a autorização da Anvisa, né? Como serão selecionadas essas pessoas? Serão todos brasileiros? Serão aqui de São Paulo? Qual é o próximo passo depois da autorização da Anvisa para essa fase final de testes?
toda a parte das pessoas que serão indicadas, que nós chamamos de critério de inclusão ou exclusão, aqueles que não poderiam participar, estão sendo definidos por câmaras técnicas dentro do Butantan através dos protocolos. Mas o que nós sabemos é que, de antemão, essas pessoas elas não são contempladas no Programa Nacional de Imunização. Então, vai ser diferente daquilo que nós vimos nos estudos anteriores, que escolhiam especialmente profissionais da área da saúde, até porque essas pessoas já estão, na maioria das vezes, vacinadas. Doutor Jean, agora há pouquinho a gente acompanhava a nossa repórter Bruna Barbosa trazendo um resumo, né, do que foi esse anúncio oficial hoje cedo, e ela falava sobre a capacidade diária de produção, né, hoje da Coronavac, e a partir da existência, se de fato houver aprovação dessa nova vacina, não é, também a produção dessa nova vacina 100% nacional por aqui. Qual vai ser a capacidade real para essa produção e haverá necessidade fundamental para a inauguração daquela fábrica do Butantan, que deve ser mais próximo do fim do ano, com produção em janeiro do ano que vem, é isso, doutor? O que nós temos são duas coisas. Nós temos já uma fábrica produzindo, e que hoje ela está totalmente direcionada à produção de vacinas da gripe. O Brasil, especialmente o Instituto Butantan, é responsável por quase 100% de todas as vacinas da gripe que são fornecidas ao Programa Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde. São cerca de 85 milhões de doses dessas vacinas que são produzidas nessa fábrica. A partir do momento que existe o encerramento da produção das vacinas da gripe, da influenza, a partir de então começam a ser produzidas a vacina Butanvac, que é exatamente essa vacina voltada para o Covid, com a possibilidade de ser produzida mais de 1 milhão de doses de vacinas diariamente. Paralelamente, nós temos a construção da fábrica multipropósitos, ou seja, para a possibilidade de outras vacinas, inclusive da própria Coronavac e a vacina do Butantan, voltada especialmente para a Covid. A programação dessa fábrica está pronta agora, no dia 30 de setembro. A partir de então, começam todos os aparelhos, todos os equipamentos serem inseridos na fábrica e, muito possivelmente, seja dezembro ou início de janeiro, nós já daremos início à real produção da vacina, também com a possibilidade de produzir 1 milhão de doses de vacina, da vacina do Butantan com a Sinovac para o país e também para o mundo. Lembrando que é uma característica importante que, como existe um acordo de transferência tecnológica, o que quer dizer? Toda aquela receita de como é feita a vacina é passada para o Butantan. Se eu tenho a receita do bolo e eu construir uma cozinha industrial, eu tenho a possibilidade de produzir também os meus insumos e, com isso, produzir as vacinas. Eu tenho a receita do bolo e vou produzir o bolo sem depender de ninguém. Então, nós vamos ter no país 2 vacinas contra o coronavírus, produzidas pelo Instituto Butantan, que vai proteger brasileiros e uma grande parte da população do mundo, principalmente a população mais pobre. Enquanto não tem todas essas vacinas, é preciso cuidado, né? E o Centro de Contingência do Coronavírus, aqui do Governo do Estado de São Paulo, recomendou e o governo acatou a decisão de estender a fase emergencial. Por que é necessária essa extensão da fase emergencial, hein, secretário? Todas as vezes que nós avaliamos alguns índices da saúde voltados especialmente a número de mortes, número de casos, mas também as taxas de ocupação de unidades de terapia intensiva, nós vemos a necessidade de ajustes. Fizemos ajustes iniciais para a fase vermelha, ficamos nesse faseamento mais restrito tanto em horários quanto de serviços, mas ao mesmo tempo se entendeu a necessidade de fazer uma pressão ainda maior para diminuir mais ainda a circulação de pessoas no nosso meio. Então, para se ter uma ideia, nós conseguimos diminuir com o faseamento complementar, que é essa fase emergencial,
pelo menos 4 milhões de pessoas nas ruas. Ainda estamos conseguindo atingir uma taxa de isolamento de 43%, que é mais baixa do que nós imaginávamos, mas capaz de diminuir 2,5 milhões de pessoas circulando. Então, dessa maneira, nós já começamos a ver alguns índices que começam a mostrar que aquela fase vermelha lá atrás já está mostrando a sua resposta, mas ainda nós não recebemos os resultados dessa fase emergencial. Por que eu estou falando isso? Todas as medidas que eu tomo hoje, elas não vão impactar nem no número de internações, nem de óbitos, nem de casos, de uma forma 3, 4 dias. Nós esperamos pelo menos 10 a 15 dias. Por que isso? Porque as pessoas se contaminam hoje, 3 a 5 dias começam com sintomas geralmente leves e vão apresentar complicações do seu quadro clínico 10, 14 dias depois do início daquele quadro. Por isso que todas as medidas vão ser impactadas e os índices vão ser avaliados lá atrás. Nós já estamos vendo de uma forma muito tênue, mas presente, a redução da velocidade do número de casos. Então, por exemplo, nós tínhamos agora, na segunda-feira, aproximadamente 12.450 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. E nós estávamos tendo uma velocidade de solicitações de UTI, uma média de 300 pessoas. Eu estou dizendo média porque esse número ele chegava até ser maior ao longo do dia. Mas hoje, lembra, eram 12.450 pessoas. Hoje nós temos 12.674 na sexta-feira. Ou seja, diminuímos a velocidade de necessidade de UTI em relação àquilo que nós estávamos vendo nas 2 últimas semanas. Então, isso é o resultado, já começa a mostrar o resultado daquelas medidas de restrição que eram tomadas na fase emergencial. E essas medidas que estão sendo tomadas agora, na fase vermelha, e essas medidas agora da fase emergencial, a gente vai começar a colhê-las na semana que vem. Então, isso para nós também é um motivo de esperança e de agradecimento à população que tem colaborado, na sua maioria, com essas restrições. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, muito obrigada pela entrevista, secretário. Um bom trabalho, até mais.